Após a explosão na ponte que liga a Crimeia ao território russo, a ponte que era conhecida pelos russos como a grande obra do século XXI, a Rússia intensifica investigações, enquanto a Ucrânia dá aquela provocadinha, inclusive com gente do governo tá provocando os russos, e a Rússia tem que dar uma resposta à população. Até falar para vocês uma frase que um parlamentar ucraniano disse nós não destruímos a ponte, porque ela só foi danificada, mas nós destruímos a imagem do Putin. Quem será que foi o responsável por esse ataque, hein? E quais vão ser as consequências? Inclusive ontem, por exemplo, a Rússia já atacou pontos em Zaporísia, o território que a Rússia anexou, só que ainda não controlou totalmente. Estados Unidos e China partem para mais um capítulo da briga econômica entre eles. Agora os Estados Unidos, ele adotou sanções pesadíssimas contra o fornecimento de chips e semicondutores para o chinês, o que vai assim atrasar demais a sua produção tecnológica e econômica, e até o Trump está com medo de uma terceira guerra mundial. Falou que os estúpidos que estão no governo Biden estão prejudicando toda a geopolítica internacional. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein? Tá perdendo tempo, hein? @prof_Ricardo Marcílio. Me segue lá no Instagram, que a gente dá uma conversada melhor e tal. Acho que é super importante para aproximar aí dos inscritos do canal. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Eu anunciei para vocês ontem, né, que a gente teve aquela explosão na ponte que liga a Rússia à Crimeia, porque a Crimeia, pelo menos por terra, só é conectada à Ucrânia. Tá certo que hoje, né, se for pegar Kherson, é da Rússia, em tese, né, com as anexações. Então seria ligado à Rússia, vai. Mas excluindo o território de Kherson, que foi anexado recentemente, a península da Crimeia só é ligada à Ucrânia. Então depois que a Rússia conquistou a Crimeia em 2014, eles levaram algum tempinho para fazer o planejamento e gastaram mais ou menos 5 bilhões de dólares para fazer uma mega ponte ali, que liga do ponto de vista férreo e também rodoviário, a Rússia à Crimeia diretamente. Para abastecimento, tem Sevastopol, ponto turístico, é super estratégico. Então, mais que além das questões estratégicas, militares, fornecimento de alimentos, logística, é um símbolo da conquista do Putin frente à Ucrânia naquele momento. Virou um símbolo, né? Olha, a gente domina aqui o território da Crimeia. Pois é, com o ataque que foi feito ontem, aparentemente o que a mídia está colocando pra gente é que foi um caminhão que teve ali uma explosão, matando 3 pessoas, e depois teve incêndio, né, alguns trens e tal, e acabou danificando uma parte ainda maior. Não sei, tá? De novo, há muita especulação, por exemplo. Poxa, como que vai conseguir fazer? Será que foi realmente alguém que foi pela causa, se matou pela causa? Será que teve a participação, por exemplo, de inteligência de outros países? Há especulação nesse campo, né? Por exemplo, a gente sabe que a OTAN, ela nunca abandonou o Mar Negro. Ela sempre teve ali sobrevoos e tal. Mesmo a Turquia. A Turquia tem alguns embates históricos na região da Crimeia. E a Turquia, por mais que esteja fazendo meio campo, faz parte da OTAN. Galera, não há comprovação de nada. O que eu tô querendo falar para vocês é que eu não sei se a Ucrânia teria capacidade sozinha de fazer algum tipo de intervenção na Crimeia, na ponte da Crimeia. Vocês acham que sim, galera? Será que tem a participação de algum agente externo envolvido nisso? Não dá para saber, tá? Membros do governo ucraniano, inclusive parlamentares, conselheiros. Um conselheiro, por exemplo, colocou lá acho que foi no Twitter, se não me engano, uma musiquinha, né? Colocando a imagem da explosão e a Marilyn Monroe. Sabe aquela música que fala Happy Birthday to you, tal? Ó, meu inglês. Basicamente por quê? Porque era aniversário do Putin. Então, olha só, nós ucranianos estamos dando esse presente para você. Rolou também, galera, um conselheiro do Zelensky falando que tudo que a Rússia construiu tem que ser apropriado pelos ucranianos ou destruído, o que também é um indicativo, e até um selo comemorativo a Ucrânia fez para comemorar o ataque que foi feito à ponte da Crimeia. Agora já está praticamente restabelecido, né? A gente tem ali, claro que dificuldades, mas a ferrovia está parcialmente funcionando, a rodovia está parcialmente funcionando, mas foi uma mensagem muito clara de que a Rússia está sim atravessando dificuldades. E se tem a participação de outros membros, né, da OTAN indiretamente, fica quase que um conflito meio que assimétrico, né? Porque a Rússia, em tese, está lutando ali com o apoio dos chechenos, tal. A chinesa não mandou tropas, a Coreia do Sul do Norte até ofereceu, mas também, né, sem grande ajuda e tal, contra um grupo como os gigantesco, né, como a OTAN.
tá? E isso encurrala, claro, Putin. E que nem eu sempre falo para vocês, um bicho político encurralado, ele só tem a opção de atacar. E isso que eu acho extremamente perigoso. A gente já teve posições internas, né, governantes da Chechênia, por exemplo, Kadyrov. Agora teve a troca, por exemplo, do chefe dos militares que organiza as tropas ali na Ucrânia. Eu estou falando para vocês agora do Sergei Surovikin, tá? Esse cara, ele já participou de conflitos no Tajiquistão, na Segunda Guerra, que foi vencida pela Rússia contra a Chechênia. Ele foi um dos responsáveis por libertar Alepo na Guerra Civil da Síria, né? A Rússia apoiava o Bashar al-Assad. Então, ajudou as tropas do Bashar al-Assad a libertar Alepo, que era uma das cidades mais importantes, da mão dos rebeldes, e vem aumentando a sua retórica. Por exemplo, ontem a gente teve um ataque super importante em Zaporizhia, poxa, em área de civis, né? Aparentemente, quem fez esse ataque com os mísseis foram os russos. A Rússia, por enquanto, não confirmou, tá meio nessa guerra aí de retóricas, mas a Rússia pode aumentar a escalada de violência. E por que não? Com as trocas que vem acontecendo, até mesmo sobre uma escalada nuclear dessa violência. Entende? Até o Trump, galera, o Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, ele, claro, né, para dar aquela cutucadinha no Biden também, faz parte de sua oposição, né, falou que se fosse durante o seu governo, ele já teria feito algum tipo de negociação entre Ucrânia e Rússia para que não tivesse uma escalada a fim de chegar numa terceira guerra mundial. E que existe esse conflito hoje. Eu até falei para vocês também, né, que a Indonésia, que vai liderar o G20, próxima reunião do G20, confirmou a presença do Zelensky e do Putin. Então, acho que é dia 14 e 15 de novembro, ou seja, mês que vem, a gente vai ter pela primeira vez, no mesmo local, numa mesma reunião, Zelensky e Putin, depois do início dos conflitos, tá? Tenso, momento tenso, mas espero, né, de uma possível aproximação com a escalada dessa violência. Inclusive, o Trump falou que os partidários, as pessoas ligadas ao Biden, não passam de um bando de estúpidos que não estão sabendo negociar esse conflito, tá? Então, assim, a escalada da violência está bem preocupante e eu realmente temo, não estou aqui exagerando, tá? O uso de uma arma nuclear tática por parte do governo russo. E aí, se ele usa, há uma possibilidade de escalada da violência por intervenção da OTAN e coisa que eu valha. Se na parte militar a coisa já está tensa, economicamente o pior inimigo dos Estados Unidos não é a Rússia, claro, e sim os chineses. E a China, ela vem aumentando demais, galera, demais a sua liderança na parte da comunicação, na parte da tecnologia. Os chineses, a gente está falando aqui de expansão do 5G. Os chineses já estão planejando o 6G, tá? Os caras já estão na frente do 6G, da tecnologia 6G de comunicação. Em relação, por exemplo, à energia, os chineses estão já partindo para cima, galera, da questão da fusão nuclear. Pô, se os caras conseguirem controlar isso, acabaram-se os problemas energéticos da China e talvez do mundo, que vai controlar essa patente de conseguir controlar essa liberação de energia, percebe? E os chineses estão na frente. Pois é, o Biden, tentando minar o avanço dos chineses, ele adotou mais uma sanção econômica contra a China. Basicamente, tudo que for ser vendido para os chineses relacionados a chips e semicondutores, que tiver algum tipo de participação de tecnologia, peças, etc., dos Estados Unidos, não pode ser negociado com empresas chinesas. Isso significa um atraso muito importante na evolução, né? Porque, galera, a gente está falando de um mundo globalizado. Poxa, praticamente tudo do mundo tem uma partezinha, uma produção de conhecimento e tal, ou da China ou dos Estados Unidos. Bloquear o acesso desses produtos à China significa atrasar muito o desenvolvimento de tecnologias por parte dos chineses. A China, inclusive, alegou que isso é uma prática anti-mercado, que a OMC deveria dar algum tipo de punição, e falou também que os Estados Unidos não se preocupa com a crise econômica mundial. Por quê? Se a gente dificulta a China de produzir chips semicondutores, cara, praticamente todos os equipamentos eletrônicos têm isso, né? Celulares, carros, sei lá, tudo que depende aí de energia, de coisas automatizadas, tem essa questão. Taiwan é super importante, mas a China também é super importante. Os Estados Unidos, pessoal, morre de medo que a China hoje, com a expansão do seu soft power, a sua capacidade de influência cultural, influência econômica. Poxa, hoje a gente está falando da tecnologia 5G, que é uma revolução da comunicação, da integração, de tornar as coisas inteligentes, a inteligência artificial. A China é hoje o principal país nesse sentido. As tecnologias chinesas são as mais avançadas. Só que se a China ela controla os dados das pessoas, porque ela controla a comunicação, o acesso à informação, que é coisa que os Estados Unidos sempre fez, tá?
A gente fala, né, do GAFA. É que não é mais GAFA porque o Facebook não é mais Facebook, né? Mas Google, Apple, Facebook, que agora é o Meta, e Amazon. Cara, controla mais de 90% dos dados das pessoas. Consegue fazer interferência em questões políticas, através dos algoritmos, consegue trabalhar com geomarketing, vender produtos específicos para determinadas pessoas, consegue determinar comportamentos. Pô, quando você está ali no seu Instagram, Facebook, no seu Google, qualquer coisa, utilizando ali, colocando as suas preferências, o algoritmo entende quem você é e ele pode manipular as suas opiniões políticas, as suas convicções ou seu modelo de consumo, sabendo o que vai ser bem sensitivo, né, para você mudar de opinião. E os Estados Unidos têm medo de perder esse poder para os chineses. Por isso, essas sanções vão ser adotadas. A China reclamou, promete que vai dar algum tipo de resposta, mas assim, com certeza, essa guerra comercial renascendo ainda mais forte entre China e Biden vai abalar bastante, infelizmente, o nosso bolso. Você aí que com certeza já estava pleiteando comprar seu iPhone 14, né? Pode ter certeza que vai ficar mais difícil, beleza? Professor, eu não tenho nem o iPhone 5, né? Eu sei, tá? Te entendo, te entendo. Galera, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.